Olá, meus amores do quinto ano. Hoje vamos para mais uma aula. Hoje a aula é de História. E hoje vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre os primeiros habitantes do Brasil. Ah, professora, eu já conheço essa história. Nunca é demais a gente tá falando, né? Não é verdade? Sabemos que os indígenas foram os primeiros habitantes dessa terra, das terras do nosso Brasil. Não é verdade? E nela já viviam vários grupos indígenas, cada um com seus costumes, suas crenças e, enfim, com sua cultura. Quando os portugueses vieram com Cabral, eles tiveram o quê? O contato com os primeiros povos, que era chamado de Tupi, os indígenas, né? Isso é um grupo. Naquela época, eles eram o maior grupo. Eles viviam de quê? Eles viviam de pesca, de caça, e também plantava. Plantava-se o quê? Plantava mandioca, feijão, milho e entre outros. Os indígenas tinham característica diferente do branco. Os indígenas sabemos que eles se pintavam, tinha toda a característica assim diferente, né? Andava nu, não tinha vergonha, não é verdade? E os brancos andavam bem vestidos. Quando os dois povos aí se viram, se avistaram, né? Tanto os portugueses ficaram surpresos, quanto os indígenas também, em ver eles todos vestidos, vice-versa. Ficaram muito surpresos com aquela cena. Observamos que os indígenas, eles têm o quê? Um chefe da aldeia que representa, né? Um chefe da tribo. Que esse chefe era quem? O cacique. E também tinha chefe religioso, que era o pajé ou xamã. Eles eram responsáveis por essa religiosidade. Eles representavam a força da natureza. Eles adivinhavam e também curavam. Tinha rituais que eles faziam e curavam ali os indígenas através da fé. Eles adoravam 3 deuses aqui que a prova vai citar. Olha os deuses que eles adoravam: Tupã, Guaraci e Jaci. O Tupã representava o quê? O raio e o trovão. O Guaraci representava o sol. Eles adoravam o sol. Jaci representava a lua. Eles adoravam a lua. A religião desses indígenas era chamada de quê? Politeísta, ou seja, é politeísta. Crianças, as atividades eram divididas entre homens e também mulheres. Homens e mulheres. Vamos estar falando aqui dos homens. Qual era a função desses homens? A função dos homens, crianças, era caçar, pescar e fabricar suas armas. Que armas? O arco, a flecha, canoas, que era conhecida como bás, e os instrumentos musicais, a flauta e o tambor. As mulheres, qual era a função das mulheres? Elas fiavam e teciam o algodão. Fazia mais o quê? Potes, bacias, panelas e preparava uma bebida feita de milho mastigado, conhecido como o cauí. E também cuidava da alimentação. Nós observamos que os indígenas usavam o essencial da natureza para sobreviver, por meio da caça, da pesca, da coleta de frutos e também das raízes. Aqui, meus amores, foi a nossa explicação da aula de hoje, ok? Vocês agora terão atividade. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade falando desse povo, dos indígenas. Ok, meus amores? Até a próxima aula.